Basília Rodrigues se formou em jornalismo em 2008, pelo Centro Universitário de Brasília, onde também fez pós-graduação em História, Sociedade e Cidadania. Com 19 anos, começou a trabalhar como repórter na Rádio CBN, onde ficou durante 12 anos. Foi ali que projetou seu nome nacionalmente e, em paralelo, teve passagens como freelancer pelo Correio Brasiliense, Gazeta do Povo, Metrópolis e Congresso em Foco. Basília foi editora da revista Evoque entre os anos de 2015 e 2020 e repórter no site J, especializado no acompanhamento de casos jurídicos e institucionais entre 2013 e 2015. Além de ter atuado na TV Brasília, afiliada da Rede TV como produtora. Basília esteve presente na cobertura dos principais fatos do Brasil, como o julgamento do Mensalão, Operação Lava Jato e o impeachment de Dilma Rousseff, coberturas que lhe deram grande destaque em sua carreira. Em 2015, ela passou a participar do programa Fatos e Versões da Globo News, comandado pela falecida jornalista Cristiana Lobo. Em março de 2020 e agosto de 2018, Basília foi premiada com o Troféu Mulher Imprensa na categoria Repórter de Rádio e indicada 2 vezes ao Prêmio Comunique-se. A jornalista ficou em primeiro lugar no Prêmio de Jornalismo da Associação Nacional dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, com uma reportagem especial sobre a iniciativa desses trabalhadores pelo combate ao preconceito racial em Brasília. Aos 32 anos, ela passou a fazer parte do elenco da CNN Brasil em fevereiro de 2020. Já na primeira segunda-feira da emissora no ar, em 16 de março de 2020, Basília foi o principal rosto das análises do dia no Agora CNN, programa comandado na época por Thaís Lopes. Após a extinção do formato, ela passou a fazer parte do CNN Novo Dia. No matinal, seu espaço para análise e repercussão da agenda política do dia foi mantido, onde sua presença frequente era durante o quadro O que vai ser notícia hoje. Ali dividiu espaço com os jornalistas Igor Gardelha e Gustavo Uribe. O último citado formou a dupla mais marcante, dada a química entre os dois, no ar. Ela também fez parte do projeto CNN Rádio. Basília Rodrigues, com seu estilo ágil e carismático, além de uma presença firme e representativa, conquistou à primeira vista os telespectadores da CNN Brasil, como também conquistou haters. Suas apurações, análises, além de bastidores e entrevistas exclusivas, lhe deram grande destaque no canal de Rubens Menin. Mas todo esse talento da jornalista não foi o suficiente para a produção e direção predominantemente branca dos programas do qual participava no canal de notícias. Olá! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Breaking News, o racismo nos bastidores da CNN Brasil. Meu nome é Christopher Leforte e vou ser o seu anfitrião neste podcast que tem como objetivo repercutir os casos de discriminação racial que ocorrem nos bastidores da empresa que se auto-intitula a maior do mundo. Episódio 3 – Perseguição. Em 15 de abril de 2021, o site Alma Preta trouxe com exclusividade uma reportagem com a seguinte manchete: comentarista de política Basília Rodrigues é vítima de racismo na CNN Brasil. A matéria jornalística repercutiu nos principais veículos de comunicação do país, como Folha de São Paulo e Revista Veja, além de ter tido grande reação do público nas redes sociais, cobrando a emissora de Rubens Menin uma resposta aos ataques que a jornalista estava sofrendo nos bastidores do canal de notícias. Segundo relatos de funcionários da CNN Brasil ao site Alma Preta, a jornalista Basília Rodrigues foi alvo de uma perseguição com motivação racista, o que gerou incômodo entre os profissionais da emissora. Acostumada a fazer aparições em locais símbolos da capital federal, a jornalista passou a participar dos programas remotamente de sua casa por conta do agravamento da pandemia da Covid-19. Desde então, funcionários ouvidos pelo Alma Preta relataram uma espécie de perseguição à jornalista. A edição do jornal Novo Dia chegou a reclamar da comentarista estar, entre aspas, descabelada. De acordo com fontes ouvidas, Basília mudou o cabelo de um lado para o outro, o que deixou uma parte mais volumosa. Os funcionários dizem ser comum orientar as pessoas quando vão entrar ao vivo a arrumar o cabelo.
Nossa, eu já cansei de ver esse tipo de orientação quando a pessoa está na bancada. Era a mesma coisa que deveriam ter feito. Basília, quando você mexeu o seu cabelo de um lado para o outro, ele ficou fora do lugar. Só mexer ele de novo. É um briefing e um cuidado para se ter com qualquer tipo de apresentador, e não tiveram com ela. Nesse momento, um dos trabalhadores perguntou. Se ela fosse loira e de olho azul, você estaria enchendo o saco dela? A pessoa responsável pelas reclamações, conhecida pela função de fechadora, é apontada como Tatiana Mocelin. Ela disse que apenas estava repassando as insatisfações da chefia de edição da TV. O jornal Novo Dia tem como editor-chefe Igor Peixoto, que na época estava no cargo há 1 ano e 6 meses. Em recentes participações ao vivo de Basília Rodrigues na televisão, os editores de imagem optaram por ocultar a imagem da comentarista, deixando apenas a sua voz, e se utilizando de imagens de apoio para ilustrar as entradas ao vivo da jornalista. Quando a pessoa começa a falar, você a deixa em tela cheia e tira os demais participantes. O normal é colocar um pouco de imagens ilustrativas do fato na tela, reduzir um pouco o quadro e fazer uma alternância, com hora mais destaque para as imagens de ilustração, hora do jornalista. Quando encher a tela com a Basília, pedia para não encher a tela e deixar só as imagens de ilustração. Esse foi outro fato que chamou a atenção. Incomodados, alguns funcionários comentaram: só não enxerga quem não quer, em referência ao tratamento negativo diferenciado dado à comentarista. Segundo a apuração, houve também reclamações acerca das participações de Basília por conta do fundo do vídeo de sua casa, uma parede toda branca. No dia seguinte, a comentarista estava à frente de uma prateleira, o que também gerou reclamações. Um dia, reclamaram da parede branca. Depois reclamaram que ela estava à frente de uma prateleira. A gente entrevista diversas pessoas em um caos, com a parede repleta de coisas e entra sem qualquer tipo de problema. Em outra entrada ao vivo da comentarista, a reclamação foi que ela estava olhando para cima no vídeo. Segundo profissionais ouvidos, diversas reclamações direcionadas ao trabalho da jornalista seriam resolvidas com um pedido de ajuste ou chamada. A Alma Preta, jornalismo, entrou em contato com a CNN Brasil para repercutir as informações coletadas. Por e-mail, a assessoria de comunicação respondeu que não tolera nenhuma discriminação e que o Departamento de Recursos Humanos apura com rigor os casos denunciados, além de informar que, durante o ocorrido, o editor-chefe do jornal Novo Dia, Igor Peixoto, estava de férias. Ele e Tatiana Mocelin foram procurados pela reportagem do Alma Preta, mas não se pronunciaram. Porém, após a repercussão da reportagem, a CNN Brasil enviou uma nota tentando desqualificar a fonte do site Alma Preta Jornalismo, e logo em seguida disse, abre aspas, não há qualquer fundamento em relação a não mostrar a imagem da jornalista Basília Rodrigues. Nunca houve qualquer orientação nesse sentido. Quem acompanha a nossa programação sabe que Basília é presença constante em nosso vídeo desde a estreia, sendo reconhecida por seu profissionalismo e amplo conhecimento dos bastidores políticos de Brasília. Depois de uma bem-sucedida carreira no rádio, Basília fez sua estreia na TV justamente na CNN. De fato, a jornalista trabalhou em home office por alguns dias, por suspeita de estar com Covid-19, o que felizmente não se confirmou nos exames. O procedimento foi o mesmo seguido por todo o nosso elenco desde o ano passado. Naquele curto período foram feitos ajustes no set de sua casa, como correção do fundo e iluminação, exatamente da mesma forma como foi feito com todos os profissionais da empresa que passaram pela mesma situação. Procedimento padrão, guiado pelos critérios técnicos da emissora. Quanto ao cabelo de Basília, nunca houve e nunca haverá qualquer pedido de mudança a ela e a nenhum outro colaborador. A CNN Brasil entende que o cabelo afro é um símbolo importante de resistência e empoderamento. Tão logo foi notificada da reportagem do Alma Preta, a CNN Brasil cuidou de apurar a situação e até o momento não encontrou nenhuma evidência ou mesmo indicação de perseguição racial. A própria Basília afirmou não ter conhecimento dos fatos narrados, que estão no momento sendo apurados pelo compliance da empresa. Basília já havia dito o mesmo a Pedro Borges, editor-chefe e cofundador do Alma Preta, que procurou o analista da CNN antes da publicação da matéria e narrou a ela os relatos que diz ter apurado. De qualquer forma, queremos ressaltar, se qualquer colaborador da CNN Brasil for vítima ou presenciar qualquer situação de discriminação ou violação de natureza ética ou legal, deve procurar a área de recursos humanos ou compliance da emissora e relatar o ocorrido. Todos os casos serão apurados com rigor e transparência, preservando a identidade de quem fizer a denúncia. Continuamos em busca de fatos que comprovem a reportagem
publicada pelo Alma Preta Jornalismo, para de imediato tomarmos todas as medidas cabíveis. O combate ao racismo é responsabilidade de todos. Fecha aspas. Basília Rodrigues se pronunciou por meio do X, o antigo Twitter. Agradeço as mensagens de solidariedade e apoio que recebi aqui de tantos amigos pessoais, colegas de trabalho e também de pessoas que não me conhecem. Agradeço também pela posição adotada pela CNN Brasil. O relato é grave e está sendo apurado. Deixa reflexões para todos sobre o que não queremos ser, parecer, nem deixar dúvida, sobre o que não queremos para nós nem para os outros. A jornalista ainda fez uma observação tocante sobre a situação que está enfrentando. Por fim, dizer a vocês que o racismo e o negro convivem no dia a dia, uma relação insuportável, uma companhia inconveniente que está a bordo, em uma mesma viagem. Às vezes me pergunto, haverá ponto final? Logo penso que esse não é o mal do negro, esse é o mal do racismo. Em 17 de junho de 2021, o jornalista Robson Bonin, da revista Veja, publicou uma nota questionando o silêncio de 2 meses da CNN Brasil sobre o tema, numa investigação sem respostas. Abre aspas. O caso levou a emissora de Rubens Menin a emitir notas e prometer um processo de reformulação em sua política interna. Essas mudanças até hoje não foram implementadas. Fontes do canal dizem que o trabalho conduzido pelo setor de compliance foi concluído e que os resultados ainda não foram divulgados internamente. Fecha aspas. 4 meses depois, em 25 de agosto de 2021, o processo de investigação da CNN Brasil identificou que não houve racismo contra a jornalista e analista de política Basília Rodrigues. A contestação do Compilance é que, na verdade, se trata de um comportamento inadequado por parte de alguns funcionários da casa. O tratamento ríspido apontado pela apuração do caso não é um fato inédito, segundo relatos de colaboradores da emissora. Informações repassadas ao Alma Preta Jornalismo apontaram que Basília Rodrigues foi vítima de comentários de cunho racista em abril deste ano. A fim de entender os desdobramentos do processo de compilance, a reportagem do Alma Preta perguntou à emissora a respeito da composição racial da equipe de investigação do caso e os resultados da apuração. A CNN Brasil, por sua vez, enviou uma nota afirmando o seguinte: abre aspas, a CNN Brasil reitera o compromisso de combater toda a forma de discriminação, racial ou de outra natureza, contra qualquer colaborador. Toda e qualquer denúncia sobre o tema é investigada com rigor e cuidado, dentro dos princípios éticos e da defesa da diversidade, que tem sido uma das prioridades da emissora. Por isso, o processo de apuração nesses casos é estritamente confidencial e tratado com extremo respeito pela CNN Brasil. Fecha aspas. Olha, não houve nenhuma mudança, não teve nenhum desenrolar, quiseram apenas saber como essa informação vazou. A única movimentação foi aquele e-mail lá no começo, falando que a empresa não aceita isso, etc. Teve uma palestra sobre racismo estrutural aqui também, e vai ter uma série de palestras sobre minorias. Se tem alguma coisa desse tipo, é bem sutil. A vida seguiu normal, ninguém nunca abordou ou tocou no assunto. Nunca houve uma roda de conversa que apontasse isso ou aquilo é preconceito. Todo mundo segue a vida normal, como se não houvesse nada. Informou um funcionário que também preferiu resguardar a identidade. Segundo relatos de uma fonte, que prefere não se identificar, a CNN Brasil não adota medidas internas de combate ao racismo. Quando se fala em diversidade, falta a parte diversa da tal diversidade. Faltam novos profissionais, com uma lufada de ar fresco nos padrões. Quando as empresas querem mudar de verdade o seu posicionamento, a alta liderança tem que se posicionar, para dentro e para fora. Essa liderança branca é quem está com a caneta na mão e define como vão ser tratados os casos de racismo. É o que diz a doutora em Psicologia Social Cida Bento, conselheira do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade Social, CERT. Para ela, o silêncio sobre as situações de racismo no ambiente de trabalho são comuns. No caso de Basília Rodrigues, a discriminação se desenvolve para que a vítima acredite que não está passando por tal situação. O racismo é silenciado. A trabalhadora negra sabe que está sendo discriminada. E o discriminador branco, muitas vezes, também sabe. Isso impacta emocionalmente na trabalhadora negra, pois ela fica brigando com uma coisa que é invisível. Ela parece uma louca, porque sabe que todo mundo vai negar. A consultora do CERT ainda salienta que as organizações de geral negam e ignoram o racismo de maneira que não fique explícito a branquitude dessas pessoas,
Ou como exemplifica Cida, no racismo, o branco não quer ser branco. Uma coisa é um chefe autoritário, outra coisa é um chefe autoritário branco. Esse silêncio tem essa dimensão por parte do branco. Uma coisa que é narcísica. A pessoa se sente confrontada por outro modelo de ser, que se explicita na aparência, mas que não é somente na aparência. Cida Bento explica que as pessoas sabem que o problema não é a presença negra, mas o que representa essa presença. O que a Basília traz de novo? O que ela confronta? Confronta quem fica ali na escova progressiva. E aí ela vem com o cabelo volumoso, assimétrico. O que representa esse confronto para quem se agoniza tanto se amarrando dentro de uma caixinha de padrões? Sobre a apuração de casos de racismo no ambiente corporativo, Cida Bento coloca que é impossível investigar com rigor a partir da ótica branca. É preciso olhar para a compliance e como a instituição está verificando a violência racial que aconteceu. Quem olha para isso, olha a partir da visão da branquitude? Se sim, existe um problema aí. Apesar de ter dito que faria uma investigação, a tática da CNN sob o comando de Renata Afonso foi fazer uma caça às bruxas, tentando descobrir e punir a fonte que vazou a informação, além do silêncio e ignorar a má conduta dos profissionais o quanto pudesse. Muito diferente da abordagem positiva que a emissora teve quando o jornalista Jairo Nascimento foi alvo de racismo durante uma gravação no Clube Pinheiros, em São Paulo, no dia 21 de março de 2021, quando a equipe da CNN Brasil chegou ao local e os diretores do clube desconfiaram do viés do conteúdo da reportagem ao perceber que Jairo Nascimento era negro. A nossa equipe já estava identificada aqui no Esporte Clube Pinheiros e ia iniciar a gravação. Aí, fomos recebidos com uma pergunta: quem é o repórter? O repórter sou eu, que sou negro. Foi aí que a reportagem virou um caso de discriminação. Uma das diretoras do clube duvidou quem era o repórter. Ana Paula Adame se apresentou como diretora adjunta de comunicação. Na internet, afirma ter atuado como psicóloga de atletas. Qual é a ferramenta que o invejoso utiliza para afetar as pessoas da qual ele tem inveja? Ele tenta de todas as maneiras, de todos os meios, denegrir a imagem dessa pessoa. Aqui, em vídeo postado no YouTube, a dirigente utiliza o termo denegrir, que para muitos especialistas possui conotação racista. No Pinheiros, Adame e um diretor identificado como Fábio questionaram a isenção da reportagem, temendo que chamaram de reportagens tendenciosas, que foram divulgadas em outros veículos de comunicação. A matéria acabou cancelada. Para esta especialista, este é um dos muitos exemplos de microagressões. São frases aparentemente simples que revelam racismo enraizado em instituições. E as microagressões, elas podem vir intencionalmente e tem as microagressões que são também fruto dos vieses inconscientes. Como forma de não ser taxada como emissora racista perante o público e o mercado publicitário após o caso de Basília Rodrigues, em 6 de outubro de 2021, o projeto CNN Plural, comandado pela jornalista Letícia Vidica, foi implementado pela CNN Brasil como busca de ampliar o seu perfil ESG, Governança Ambiental, Social e Corporativa, aprofundando a discussão de ações afirmativas e inclusivas que contribuam para a redução das desigualdades e dos preconceitos. O Plural era exibido como quadro dentro do programa Espaço CNN na rádio e na TV dentro do CNN Prime Time. O projeto durou até 30 de setembro de 2023, quando Letícia, que estava no canal desde novembro de 2019, foi demitida da CNN Brasil no passaralho promovido pela direção do canal, na época sob o comando de João Camargo, após a extinção do programa Pop Verso, onde somente Mari Palma e Felipe Ciani passaram ilesos. Vale lembrar que 2 dias antes, em 28 de setembro de 2023, a CNN Brasil estava novamente no banco dos réus da Justiça para responder um processo de danos morais por racismo movido pelo ex-funcionário, o jornalista internacional Renan de Souza, caso que ocorreu quando ele ainda era editor de texto da emissora em 2020. Mais detalhes sobre o caso no próximo episódio. Breaking News, o racismo nos bastidores da CNN Brasil, é um podcast com selo Chris News, de olho na informação, sendo roteirizado, apresentado e editado por Christopher Leforte. Vozes adicionais nesse episódio de Dilamar Leforte como Basília Rodrigues, Lucas Anunciação como a fonte da reportagem do Alma Preta Jornalismo
e Mércia Anunciação como Cida Bento. No dia 21 de outubro de 2025, eu publiquei um post de divulgação do podcast Breaking News, o racismo nos bastidores da CNN Brasil no LinkedIn. O post alcançou números consideráveis e no dia seguinte, eu, Christopher Lefort, produtor do projeto, fui procurado pela assessoria da CNN Brasil, a Loures Comunicação, por intermédio de Flávio Simonetti, para a empresa de comunicação de Rubens Menin ter um espaço de posicionamento oficial neste projeto, o qual eu estarei lendo neste exato momento. Abre aspas. São Paulo, 22 de outubro de 2025. A CNN Brasil repudia veementemente qualquer ato de racismo ou forma de discriminação. A emissora não adota nem admite práticas discriminatórias entre seus profissionais ou em suas instalações. O compromisso com a diversidade faz parte dos valores da CNN Brasil e se reflete em políticas internas e externas voltadas à promoção de um ambiente plural e inclusivo, com palestras, discussões e ações contínuas de conscientização junto às equipes. A empresa reitera que todas as negociações salariais são pautadas exclusivamente em critérios profissionais e que não tolera nem deixará de denunciar qualquer forma de discriminação. Esse posicionamento está em linha com o compromisso permanente da CNN Brasil com respeito à igualdade de oportunidades e à valorização da diversidade em todas as suas práticas. Fecha aspas.